Graça e paz, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Gostaria de compartilhar com você nesta manhã a lição de número 22 da nossa revista, que fala de uma igreja unida, não uniforme. E o texto que ele coloca para a nossa reflexão está lá no Evangelho de João, capítulo 17. O autor, nesse estudo, ele faz uma diferenciação entre unidade e uniformidade. A uniformidade tem a ver com a padronização, o mesmo pensar, o mesmo agir, o mesmo comportamento. Então você não tem liberdades, você tem apenas um padrão a ser seguido. Já a unidade não, ela tem a ver com a união das pessoas, comportamentos diferentes, pensamentos diferentes, mas ligadas a um único propósito. E esse propósito é Cristo Jesus. Então, uma igreja unida, ela tem a ver com a inclusão de pessoas, tem a ver com a participação de todos. E a forma como a igreja, uma comunidade de fé, trabalha a inclusão das pessoas é totalmente diferente de como a sociedade moderna, ela procura tratar a questão da inclusão das pessoas, principalmente de minorias. Então a sociedade moderna hoje, em razão da agenda esquerdista, eles defendem muito a questão do politicamente correto, onde você não pode chamar a atenção de ninguém, onde você não pode constranger ninguém, você não pode exortar, nada é politicamente correto. E a questão do relativismo da verdade. São dois pontos muito defendidos por eles que na igreja não dá para ser aplicado. Por quê? Porque para nós existe apenas uma verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. E esta é uma verdade que não tem relativismo, esta é uma verdade que não tem alternativa. Ou você se submete a essa verdade, ou você não tem como pertencer àquela comunidade. Na comunidade de fé, a pessoa tem que se submeter a isso. E ela se submete como? Demonstrando o seu arrependimento, demonstrando a sua conversão e a sua busca pela santificação. Então é a forma que ela demonstra que ela realmente faz parte daquela comunidade, que ela quer pertencer e que ela está unida neste propósito. Uma igreja unida, então, irmãos, é uma igreja inclusiva, que inclui as pessoas. Se nós olharmos na oração sacerdotal, Jesus Cristo ora a Deus e pede por todas as pessoas, não é? Inclusive por aquelas que ainda não o aceitaram. E uma igreja inclusiva, da mesma forma, nós devemos buscar a inclusão das pessoas, mesmo aquelas que pensam diferentes. Mas aquelas que pensam diferentes, elas precisam realmente ser alcançadas para que venham a se submeter à nossa verdade. E não muitas vezes o que nós vemos em algumas comunidades de fé, que procuram trazer a comunidade ao pensamento das pessoas que pensam de uma forma diferente. Então isso é o relativismo da verdade, e Cristo não quer o seu relativismo. Cristo ele quer que nós testemunhemos ainda mais os seus ensinamentos, a busca pela sua santificação, que nós realmente testemunhamos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, é importante nós destacarmos também, nós como metodistas, os ensinamentos de John Wesley. E John Wesley ele fala que naquilo que é essencial, unidade. Ou seja, em Cristo Jesus, na verdade da palavra do Senhor, nisso não tem discussão, irmãos. Nós temos que ter o mesmo propósito, nós temos que ter o mesmo entendimento. E naquilo que não é essencial, então aí nós podemos ter diversidade. Ou seja, pensamentos diferentes, posturas diferentes, comportamentos diferentes. Mas na verdade, em Cristo Jesus, na salvação, na vida eterna, na justificação dos nossos pecados, tudo isso daí são coisas
essenciais e nisso não há relativismo. Precisamos orar pelas pessoas, buscar essas pessoas, incluí-las para que nós tenhamos unidade na nossa comunidade de fé e uma unidade onde esta verdade seja estabelecida. Então, irmãos, para nós concluirmos aí o nosso pensamento, unidade é Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o caminho. Jesus Cristo diz que se nós realmente o amamos, nós obedecemos aos seus ensinamentos, ou nós fazemos aquilo que Ele determina. A forma que eu demonstro o meu amor por Cristo é ser um imitador dele. Jesus ele quer que nós sejamos seus discípulos, e discípulos é aquele que imita o Mestre. Então os seus ensinamentos não têm relativismo, a sua palavra não tem relativismo. Cabe a nós simplesmente buscarmos uma santificação, nós perseverarmos na santificação, que é a busca nesse caminhar, é a busca desses ensinamentos, é a busca desse comportamento. E a permanência da verdade, a sua palavra é a verdade. Nós temos que testemunhar esta verdade. Então, a unidade da nossa comunidade de fé, uma igreja que realmente é unida, ela vai destacar estas questões. A união das pessoas em busca desses ideais, em busca destas verdades, e em cima disto nós teremos que buscar o alcance de todas as demais pessoas que ainda não conhecem a esses ensinamentos, ainda não conhecem a essa verdade, mas em cima desta verdade buscar trazê-las de forma que elas possam se unir a nós e defender e testemunhar tudo aquilo que nos foi apresentado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, uma igreja unida, ela revela exatamente esse tratamento ou esse posicionamento. Não tem a ver com uniformidade de pensamento, mas tem a ver com unidade de propósito, que vai ligar eu, você, não é, os nossos líderes, os demais membros, todos ligados num único propósito que é Cristo Jesus. Ó. Então nós temos pessoas diferentes, nós temos pessoas de várias classes sociais, de várias localidades, de vários níveis sociais, mas que estão ali unidas por um propósito, e esse propósito é Cristo Jesus. E Cristo quer que nós trabalhemos na inclusão das pessoas, que nós trabalhemos na divulgação, na anunciação do seu evangelho, de forma que os seus ensinamentos realmente possam alcançar essas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. E dessa forma tornarmos uma igreja unida no propósito de Jesus Cristo. Amém? Esta era a reflexão que eu gostaria de levar os irmãos, que os irmãos realmente possam refletir no texto bíblico e que o Espírito Santo possa acrescentar ainda mais aos nossos corações. Amém? Muito obrigado.